Paz do Senhor Jesus a todos aí que vão ouvir mais essa mensagem, esse vídeo. Será o vídeo de número 53 dentro do Evangelho que escreveu João, né? Nós temos esse canal aí, canal no YouTube, onde são postados os vídeos que eu tenho gravado aqui, pela graça e misericórdia de Deus. E tem também o meu canal no Facebook, né? Facebook é Evangelho de Jesus Cristo. Então tem estão postados aí vários vídeos, desde 2015 que a gente tem feito esse trabalho, divulgar aquilo que já está revelado, que é a palavra de Deus. Tem também Jesus é o Senhor e Salvador, que está aí no YouTube, onde também estão postados os mesmos vídeos que estão lá no Facebook. Você tem esses dois canais aí para você estar ouvindo as mensagens, que são mensagens, não são mensagens minhas, né? Não sou eu que trago as mensagens, mas é o que está revelado, é o que está escrito nas Escrituras, né? Tudo aquilo que Jesus deixou escrito, usando homens, nós estamos somente expondo, nós estamos somente trazendo aqui, né, pela graça e misericórdia de Deus, aquilo que já está revelado. E para que isso, né? Por que a gente faz essa obra, né? Esse trabalho de estar gravando esses vídeos, postando nesses canais? É justamente para aqueles que não conhecem, né? Se você já conhece a palavra, glória a Deus, somos irmãos em Cristo, um dia estaremos para sempre na glória. Mas eu creio que existem filhos de Deus perdidos aí, né? Nos seus mais diversos caminhos religiosos, filosóficos, enfim, de pensamentos, de pensadores, né? E muitas vezes olhando para outras coisas que não Jesus, né? Olham muitas vezes para o homem, né? Ou para um sacerdote, ou para uma religião, ou para um templo, né? Físico, tá certo? Chamado igreja, né? Olham para uma cidade, olham para imagens, coisas criadas, né? E deixam de olhar para o Criador por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, certo? E isso é terrível porque aí erramos o alvo, erramos o caminho, pecamos contra Deus, porque Deus, só existe um Deus, né? Que se revelou a nós através das Escrituras, através dos profetas do Antigo Testamento, tá certo? Através da lei que foi dada a Moisés, através dos Salmos, né? Todos esses estão relatados aí para o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Além disso, a revelação plena de Deus a nós, né, no tempo determinado por Deus, foi Cristo Jesus, aquele que é o Verbo, que estava com Deus, que era Deus, e se materializou, né, se encarnou na pessoa de Cristo Jesus e veio até nós, habitou entre nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá certo? E ele veio, né, até nós no tempo que Deus tinha determinado que ele viesse, e andou por aqui, né, por um tempo, chamou homens, né, para o acompanhar, chamados de apóstolos, também discípulos que andavam com ele, aprendiam com ele, e esses apóstolos, esses discípulos, depois que ele realizou a sua obra aqui, que foi a sua morte na cruz, para perdão de nossos pecados, para pagar os nossos pecados, e depois ressuscitou. Ao terceiro dia ele voltou ao Pai, enviou o Espírito Santo encheu os apóstolos de conhecimento, de entendimento, né? De ousadia para falar da salvação em Cristo Jesus, para ser testemunha de Jesus aos homens. E desde então, né, de geração em geração, Deus tem levantado os seus para que pregue o Evangelho às vidas. E aquele que crer, né, naturalmente por uma ação do Espírito Santo, ninguém pode crer se Deus não agir, né, na vida da pessoa, mas por essa ação de Deus, do Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, né, Jesus chama os seus
E uma vez que ele chama, né, aqueles que já são seus, que Deus conhece quem são seus, nós não conhecemos. Né? Muita gente fala de Deus, mas Deus conhece os nossos corações, tá certo? Mas ele chama através do Evangelho, a pregação do Evangelho, e uma vez que os seus ouvem o Evangelho, creem, tá certo? Uma ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa, e aí essa pessoa é justificada dos seus pecados pela fé, né, na morte e ressurreição de Cristo, e uma vez justificados dos seus pecados, né, seus pecados foram pagos por Cristo, então eles são considerados, né, os filhos de Deus são considerados justos, não pelas nossas obras, não por aquilo que somos, porque somos pecadores, somos falhos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz, né, pagando na cruz os nossos pecados. Né, o Salvador, o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então, pela fé nele, somente nele, né, não tem outro mediador, não tem outro intercessor, a não ser o próprio Senhor Jesus. E aí, pela fé nele, né, nós somos justificados e salvos, né, passamos a fazer parte da família de Deus, passamos a ser filhos de Deus, nascemos de novo em Cristo Jesus. E aí ele nos envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos capacita a anunciar o Evangelho, a pregar as boas novas de salvação a outras pessoas, para que essas outras pessoas que são, na verdade, já são dele, né, de Deus, possam ouvir o Evangelho, serem chamados pelo Evangelho, crer, justificado, e assim de geração em geração é que Deus vai formando os seus, né, a sua família, os salvos em Cristo, que hoje nós chamamos de igreja, né? O Israel de Deus, né? Não o Israel carnal que existe lá, não a igreja terrena, a igreja templo, né, feito por pedras, por mãos humanas, não. É a igreja que o próprio Senhor Jesus fundou, né, pela fé nele, ele sendo a base, sendo a pedra principal de esquina, que muitos rejeitam, né? Muitos rejeitam, tropeçam nessa pedra, mas Jesus é a pedra fundamental da igreja, dos salvos em Cristo, e todos nós somos edificados sobre essa pedra, que é Cristo Jesus. É a família de Deus, com salvos, é o Israel de Deus, a igreja, né, que um dia o Senhor Deus vem buscar. Por que ainda estamos na terra, então? Por que o Senhor ainda não veio buscar? É porque existem ainda pessoas a serem salvas. E uma delas pode ser você que está ouvindo aí o Evangelho hoje, né? Deus pode operar na sua vida e chamar você através da pregação do Evangelho, que nós vamos expor aqui, e você então vai ser justificado dos seus pecados, salvos, né, da morte eterna, da condenação eterna, e aí também vai ser capacitado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. Se Jesus voltar antes disso, nós seremos glorificados em Cristo Jesus para todos sempre na eternidade com Deus. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova de salvação para todos nós que somos pecadores, falhos, né? O Senhor Jesus é a nossa esperança de salvação e vida eterna. Amém? Não só esperança, mas Ele nos dá essa certeza, né? Porque Ele é fiel à sua palavra, e a palavra diz que a vida, Jesus é a vida eterna. Quem crê nele tem a vida eterna. Então, baseado nessa palavra, nessa afirmação de Deus, nessa verdade de Deus para nós, é que nós cremos, podemos ter a certeza da nossa salvação. Amém? E eu estou aqui nesse vídeo 53 hoje, né, terminamos o vídeo 52, fomos até o capítulo 20, o capítulo 13, onde Jesus ali lavou os pés, né, numa ceia que ele fez ali em Jerusalém. Então, entendamos, queria, antes de nós prosseguirmos aqui a partir do verso 21, entendamos assim, né, o que mostra para nós as Escrituras. Até o capítulo 12, Jesus fez grandes sinais, né? Jesus alimentou multidões, Jesus curou enfermos, Jesus limpou leprosos, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos,
né, deu vista cega, enfim, Jesus fez muitas maravilhas, muitos sinais, muitas maravilhas, até o capítulo 12, né, a última foi a ressurreição de Lázaro, né, depois de 4 dias da sepultura, Jesus foi lá e ressuscitou a Lázaro, mostrando para nós que ele é o autor da vida, ele é que tira a vida, ele é que dá a vida, tudo está em Cristo Jesus. E isso foi feito por Deus, nosso Senhor. E então, aí, aqui no capítulo 12, praticamente eu creio que tem uma divisão entre o ministério público, onde Jesus falou a muitas pessoas, falou aos judeus, né? Por isso que lá em João, capítulo 1, nesse evangelho de João, João escreve assim no capítulo 1, né? Que Jesus era a luz do mundo, conforme o próprio Jesus já fala, né? Sempre falou aqui, que ele é a luz que veio ao mundo, está aqui, ó, capítulo 12, verso 46, eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, né? Então, João começa aqui no capítulo 1 dizendo que ele é a luz, e a luz verdadeira, né? A luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Então, Jesus é a luz do mundo, né? Ele estava no mundo, nesse tempo aqui, em carne, e o mundo foi feito por ele, né? Tudo que existe foi feito por meio de Cristo Jesus. E o mundo não o conheceu. Veja bem, o mundo que jaz no maligno, já nas trevas, o mundo não o conheceu. Ele veio, verso 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então nós olhamos aqui até o capítulo 12, que João escreveu, Jesus pregando, fazendo sinais, maravilhas, a quem? Aos judeus, que eram o povo dele. Mas o povo não creu, não recebeu, não conheceu Jesus. E muitos não o reconhecem até hoje, né? Dos chamados aí judeus, povo judeu, povo de Deus, carnal, que estamos aqui, né, na terra. Então, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, até o capítulo 12, nós temos esse entendimento, né? Jesus, então, a partir do capítulo 13, ele passa a falar aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Quando então ele entra em Jerusalém, né, é recebido lá por uma multidão que estava em Jerusalém, era a época da Páscoa, né, festa da Páscoa em Jerusalém, muita gente estava lá, vinham de vários lugares para participar dessa festa ali da Páscoa em Jerusalém. Jesus entra, não é? Alguns gregos queriam ver Jesus, pessoas queriam ver Jesus pelos sinais, pelas maravilhas, mas os judeus, em vez de crer em Jesus, queriam matá-lo. Perseguiam Jesus, queriam matar Jesus, não só a Jesus, até a Lázaro, né? Que era uma testemunha viva do poder de Deus de dar vida. Ele ressuscitou a Lázaro, estava ali, né? Com Jesus, tá certo? Então as pessoas perseguiam muitas vezes Lázaro. E isso mostra que nós também, né, irmãos? Muitas vezes pregamos o Evangelho, pregamos Jesus, mas somos perseguidos como ele foi. Mas, então, até o 11 do capítulo 1, que nós estamos olhando aqui, relembrando, veio para o que era seu, os seus não receberam. Não receberam. Aí o 12 é o 13 em diante. São aqueles que creem, é que Jesus vai começar a instruir agora, Jesus vai começar a falar, a mostrar, né, a eles a sua palavra, revelar a eles a sua palavra. Diz aí, ó, verso 12: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, Deus, falou de várias formas, né? E agora ele estava ali como homem, o Verbo estava como homem ali, falando tudo aquilo, revelando Deus aos homens. Mas muitos não criam, né? Ele veio para o que era seu, os judeus, e eles não creram, né, no Cristo. Jesus era o Cristo, o Messias, prometido nas Escrituras, estava ali em carne. Mas a todos que creem, né, pelo poder do Espírito Santo em nós, tá certo? Nós somos então feitos filhos de Deus. E graças a Deus por isso. Então aqui a partir do verso
13, capítulo 13, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Imagine se o incrédulo, aquele que não é filho de Deus, aquele que não é salvo em Cristo, pode acreditar num negócio desse, né? O próprio Deus em carne aqui na terra, agora lavando pés de homens pecadores, né? Que estavam ali participando da ceia, chamada aí a última ceia em Jerusalém. Então muitos não podem crer nisso, né? Mas nós cremos que o Mestre fez isso. E se ele fez, nós também devemos fazê-lo da mesma forma, lavar os pés uns aos outros, sinal de humildade, de serviço, né, ao próximo, de amor ao próximo. Amém? Então, é para isso que nós somos chamados, né? É lavar os pés uns dos outros, servir com os nossos dons que o Senhor nos dá, nos concede, os pés uns dos outros, com humildade, né? Sabendo que tudo vem de Deus, não temos nada de nós mesmos, tudo é Deus que faz em nós, que nos capacita, né? Pega homens iletrados, como foi aqui os apóstolos, né? Pedro, pescadores, homens iletrados, sem formação, né? Secular, escolar, né? Filosófica, enfim. Homens, assim como eu, assim como nós aqui que pregamos o Evangelho, não temos grande conhecimento das coisas, formação nenhuma, né? Mas aprove a Deus revelar Jesus a nós e nós estamos aqui anunciando Jesus a outros. Certo? Se você receber humildemente as palavras de Jesus, você também será alcançado por essa graça, né? Por já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nós estamos também falando, né, no capítulo 20, falamos algumas vezes já, o propósito de João ao escrever, ao relatar aqui esses sinais que Jesus fez até o capítulo 12, né? Para que João revelou, mostrou, né, escreveu esses sinais? Ainda que Jesus tinha feito muitos outros sinais que não estão escritos aqui. Não cabe tudo que Jesus fez. Mas esses aqui, até o capítulo 12, que eu falei aqui no início, né? Ressurreição de mortos, cura de enfermos, limpeza de leprosos, enfim. Todos esses sinais estão escritos para quê? Para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhamos vida em seu nome. Então nós todos estamos mortos em nossos pecados e ofensas a Deus. Quando Deus revela a nós as Escrituras geram em nós a fé. A fé em quem? A fé em Cristo. Que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Filho de Deus. Pelos sinais que João relatou aqui. E uma vez que nós cremos, né, pela fé, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, né, revelado nas Escrituras, nós tenhamos vida e vida eterna, né? Passamos da morte para a vida. Pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então é por isso que eu estou aqui pregando. Para você aí que ainda não conhece, se esse vídeo chegar até você, você pode ser alcançado por esta graça. Mas vamos lá. Continuando aí então a partir do verso 21, mas só para a gente pegar o fio da meada, Jesus então estava ali numa ceia, participou com seus discípulos em Jerusalém, no lugar ali no cenáculo. Depois da ceia ele lava então os pés dos discípulos, né? Nós gravamos isso no último vídeo 52. E só que tinha um ali, né? O Judas Iscariotes, que o diabo tinha entrado nele, né? Diz aí no verso 2, no capítulo 13, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, né? Ele iria trair a Jesus. Aí fica uma questão, né? Por que Jesus, né? Já que foi ele que escolheu Judas, sabendo, porque ele era Deus, né? Na terra, sabendo que Judas o iria trair,
Por que então Jesus escolheu a ele? Está escrito aí, ó, revelado para nós no verso 18 do capítulo 13. Jesus, né? Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura. Jesus sabia que Judas iria estar aí, ele escolheu ele, mas por quê? Porque para que se cumpra a escritura, porque Jesus veio cumprir tudo que tinha falado a respeito dele. E a escritura diz, né? O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Então Judas, né, ele se levantou contra Jesus, né, ao traí-lo, e isso já estava revelado nas escrituras. E para que se cumprisse essa escritura, Jesus escolheu a Judas, para que assim a escritura se cumprisse. Então isso que mostra para nós, né, irmãos, que Jesus é um com o Pai. Ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus, e ele veio e cumpriu tudo que a Escritura tinha dito a respeito dele, sendo ele o Cristo, o Messias. E aí ele continua aí no 19 e 20, diz assim, diz agora, no verso 13, desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Eu estou dizendo agora, né, para vocês, antes que aconteça, que vai acontecer. Essa escritura vai se cumprir sobre a minha vida. Estou dizendo agora, antes que se cumpra essa escritura, para que quando cumprir, vocês possam acreditar que eu sou daquele que está escrito de mim, aquilo que está escrito de mim lá. Então, Judas foi escolhido por Jesus para que se cumprisse as escrituras. Então, isso mostra para nós que Jesus era Deus, é Deus, e ele, tudo que foi dito a respeito dele, se cumpriu perfeitamente. Até mesmo Judas, que o traísse ali, seria o traidor, né? Perdão. Verso 20 diz assim, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, nós somos enviados por Jesus, né? Hoje nós somos considerados discípulos de Jesus. Discípulo o que é? Aluno, seguidor, né, de Jesus. É isso que significa a palavra discípulo. Nós recebemos, fomos instruídos por Deus através da palavra revelada aqui, certo? E uma vez que Ele nos chama, nos salva, nos instrui, tudo pela graça de Deus, nos dá fé, nos capacita pelo Espírito Santo, nos dá entendimento das Escrituras, agora Ele nos envia a pregar o Evangelho. Então, aquele que é enviado por Deus, ele prega a palavra. Precisamos entender isso, né? Se você está ouvindo alguém aí que não prega a verdade, a palavra de Deus conforme ela é, não é enviado de Deus. Porque existem muitos falsos profetas aí, falsos ensinadores, que são enviados por Satanás. Observe Judas, né? Então, os que são enviados por Deus, eles falam da parte de Deus, eles falam a palavra de Deus. Precisa saber disso, tá certo? Se você receber a esses, você está recebendo o próprio Jesus. Por quê? Porque ele está trazendo palavras não dele. Eu estou aqui, não estou falando de mim. Certo? Eu estou aqui falando de Jesus. Certo? Então, se você recebe esse vídeo, né, se você crê nele, você está recebendo quem? O próprio Jesus, que é a palavra, que é o verbo, que está aqui. O que eu estou expondo. Por isso que eu não posso sair daqui. Se eu sair daqui, eu estou errado. Tá certo? Você não deve crer. Então, se eu estou aqui pregando a palavra de Deus, é porque eu fui enviado por Deus, capacitado por Deus, por Jesus, certo? E quem recebe, né, essas palavras que eu estou dizendo aqui, que são de Jesus, que é o que eu estou lendo aqui, recebe o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o Pai, recebe a Deus, porque Deus é um com, Jesus é um com o Pai, certo? É o que Jesus está dizendo aí, ó, na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tá certo? E aí terminamos assim o último vídeo, o vídeo 52. No verso 21, então vai mostrar, né? Vai mostrar aqui que aquilo que Jesus tinha dito lá, né? Que aquele que come o pão
comigo, né? Se levantará contra mim, levantará o calcanhar contra mim, como diz as Escrituras. Agora vai acontecer. Vai acontecer aqui a partir do verso 21, exatamente conforme Jesus colocou ali, no verso de número 18. Certo? Entendamos que as coisas, o tempo vai passando, né? Aqui nós estamos lendo uma sequência de relatos aqui. Mas, né, no dia a dia entendamos, né? As coisas vão passando, o tempo vai passando, né? Então, o que acontece aqui? Tendo Jesus dito isto, né? O que está no verso 20, quem recebe a quem lhe enviar, recebe a ele, quem recebe ele, recebe a Deus, o Pai, que enviou Jesus. Tendo Jesus dito isso, turbou-se o espírito, né? Ficou conturbado o espírito, certo? Por quê? E afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Um de vós me há de trair. Colocou isso ali, né? Junto com os discípulos que estavam com ele. Os 12. Aí o que aconteceu no verso 22? Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Quem será que é? Será que eu não sou? Aí o outro dizia, porventura sou eu, Senhor? Em outro lugar está escrito assim, o outro evangelho. Será que sou eu? Ficaram assim também, né? Questionando, olhando um para o outro, eu acredito assim, né? Será que é ele? Será que é ele? Será que é João? Será que é Pedro? Porque Jesus sabia, mas eles ainda não sabiam. Ainda que Jesus tivesse falado a eles, aquele que come o pão comigo, levantará o seu calcanhar contra mim. Ora, todos estavam ali comigo com Jesus. Então uns começaram a olhar para o outro, quem será, quem será? Né? E eles falaram isso aí no verso 23, está relatado aqui para nós. Verso 22. Aí no 23 diz assim, ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, o próprio João que escreveu esse evangelho, né, de Jesus, né, esses escritos que estão aqui, ele considerava ele como aquele a quem Jesus amava, né? Talvez pela proximidade de João com Jesus, mais próximo a ele, né? Ele tinha esse entendimento e Jesus amava todos, né? É o que diz aí no verso 1 do capítulo 13, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, não é? Mas João, eu entendo que João era mais íntimo de Jesus, né? Mais próximo de Jesus. A gente vai ver isso aqui, ó. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Estava bem próximo a Jesus. Estava pertinho ali de Jesus, ouvindo, atento o que Jesus estava dizendo, né? Estava bem inclinado. Então, quanto mais intimidade nós temos com Jesus, né, mais ele nos ama. Ele ama todos, na verdade, mas tem algum que, quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, quanto mais nós estarmos pertinho de Jesus, mais ele vai se revelar a nós, mais ele vai nos amar, mais ele vai cuidar de nós. Não é que ele ama um mais que o outro, não. Nem o pai ama os filhos igualmente, mas tem que ter um filho mais chegadinho, né, ao pai. Aqui no caso João, diz assim, o discípulo aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio, no peito ali de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a João, né, a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Pedro curioso, né, querendo saber quem será que vai trair. Quem será que vai trair Jesus? Né? Pergunta aí, João. Pergunta aí. Fez um sinal para João ali, né? Pergunta aí para ele, ele está pertinho dele aí. Aí diz o verso 25, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, mais uma vez, né? Disse-lhe, Senhor, quem é? Né? Atendendo aí o pedido de Pedro, né? Quem é, Senhor, que vai te trair? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Ele não tinha falado ali, no verso 18? Certo? Aquele que come o pão comigo, né? O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então parece que se cumprir isso aqui, vai mostrar isso aqui, ó.
é aquele a quem eu der o bocado molhado, o pão molhado, né? Geralmente era assim, né? Existia uma vasilha lá grande, o pão era distribuído a todos, e as pessoas molhavam ali o pão e comiam, todos juntos ali, né? Tinha esse simbolismo também. E Jesus pegou o pão, né, molhou e deu para quem? E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. É o que a quem ele tinha escolhido para que se cumprisse as escrituras. As escrituras se cumpriram aqui, exatamente como Jesus falara, né? E aconteceu o quê? E após o bocado que ele deu a Jesus, ele comeu, né? Entrou nele Satanás. Uma coisa interessante aqui, se nós dermos legalidade a Satanás, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa maldade, Satanás pode até entrar nas nossas vidas. Mas quando somos escolhidos, porque Judas era escolhido, embora foi escolhido para este propósito, né, para que se cumprisse a Escritura, mas veja que só depois que Jesus deu o pão, aí a palavra diz assim, bocado, entrou nele Satanás. Satanás é espírito, ele corporou em Judas. É o que acontece, né? Então, ou nós damos legalidade para Satanás trabalhar na nossa vida, ou pode o próprio Deus, o próprio Jesus, permitir isso aí, né? Permitiu aqui, porque depois que ele deu é que Satanás entrou, para que se cumprisse a Escritura. Coloquemos essa questão aí também, para nossa reflexão. Disse, pois, Jesus, o que fazes, falo depressa, fazei depressa. Então, o que você tem que fazer, faça depressa, Judas, né? Na verdade, ele já não estava mais falando com Judas, ele estava falando com o próprio Satanás, que entrou ali em Judas, né? Aí no 28 diz, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito ele dissera isso. Será? Por que será que ele mandou Judas sair? O que tem que fazer, faz depressa. E Judas saiu. O que será que aconteceu? Qual o propósito, né, que ele dissera isso? Verso 29 vai explicar para nós. Porque como Judas tinha a bolsa, Judas era o tesoureiro, né? Mas era ladrão, ele tirava muitas vezes aquilo que era lançado ali na bolsa. A bolsa aqui era o lugar onde se guardava ofertas, dinheiro, né? Que as pessoas davam, contribuíam ali para o ministério de Jesus, para sustento dos apóstolos. Então, ele tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa. Então, nós vamos participar da festa da Páscoa, algumas coisas necessárias para isso, vai lá e compra. Você tem a bolsa aí, você tem o dinheiro, vai lá e compra. Pensaram assim, né? Ou então que desse alguma coisa aos pobres, né? Que Judas pegasse ali e tirasse algum dinheiro e desse a alguns pobres ali, que Jesus sempre ajudou os pobres, né? Então, auxiliou, isso aí é o mandamento de Deus, né? Precisamos ajudar uns aos outros. Mas pensaram isso os discípulos. E tendo Judas então tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Já era noite. Isso aí, né? Amém? Então Judas agora sai e vai trair a Jesus. Tá certo? Não exatamente Judas, mas o próprio diabo que entrou ali, que assumiu, que tomou posse de Judas Iscariotes, para que traísse Jesus, para que se cumprisse as Escrituras. Tudo está, irmãos, no controle de Deus. Deus está no controle da história. Deus sempre vai estar no controle da história. Todas as vidas pertencem a Deus. Ele traça, ele conhece, ele salva, ele cura, ele liberta, ele faz todas as coisas. Tudo está no tempo de Deus, tudo está no controle de Deus. Deus não perde o controle de nada. Muitas vezes vem aflições sobre as nossas vidas, como nós estamos vivendo aí nesse tempo, nessa pandemia. Então, parece que Deus perdeu o controle? Não, Deus está no controle de todas as coisas.
Tudo está de acordo com a palavra de Deus, né? Se nós olharmos lá em Mateus 24, Jesus disse que nos últimos tempos iria acontecer fome, pestes, né, terremotos em vários lugares, guerras, rumores de guerras, tudo isso aí iria acontecer antes da volta de Cristo Jesus. Iria acontecer, não é? E é o que nós estamos vendo aí, né? Por vezes aparecem aí as fomes, né? Muitas pessoas morrem de fome hoje ainda, né? Muitas pessoas morrem na guerra, morrem de pestes, como nós estamos vendo aí durante a história toda. Sempre houve peste, fome, terremoto, e isso vem se agravando de tempos, conforme vai chegando próximo à volta de Jesus, vai se agravando, vai se aumentando essas coisas. Por quê? Por causa do pecado, né? Vai se agravando, o amor vai se esfriando entre as pessoas, não existe mais amor, né? E mesmo entre os irmãos, muitas vezes da igreja, esse amor tem se esfriado, né? E as tribulações, o pecado, as maldades, as iniquidades, né, que existem no mundo. Eu tenho 58 anos, mas eu lembro, no meu tempo de criança, não era tão, a situação não era tão caótica, o pecado não era tanto conforme é hoje, né? Hoje a prostituição, o adultério, né, todo tipo de prostituição, fornicação, idolatria, tem aumentado muito, né? E aí, isso aí vai trazendo mais tribulações para nossas vidas. Até que o Senhor Jesus venha no tempo de Deus, é Deus que tem o controle de tudo isso. No tempo de Deus, Jesus voltará e levará os seus. E aí o fim vem, né? O juízo de Deus vem, e quem for de Jesus estará por toda a eternidade com ele. Quem não for, vai para a morte eterna, que é a segunda morte, esteja onde estiver, vivo na volta de Jesus ou já na sepultura, né? Alguns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a morte eterna. Alguns serão transformados para a vida eterna, outros para a morte eterna, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui pregando a salvação em Cristo Jesus, né? Terminamos aí até o verso de número 30, esse vídeo então de número 53, tá certo? E aí, querendo o Senhor, nós vamos começar o 54 a partir do verso 31, né? E nós vamos ver que após Judas ter saído, né, dali, da onde ele estava, Satanás tinha entrado em Judas, Judas sai, e aí Jesus então vai mostrar que ele vai ser glorificado. Ele vai glorificar o Pai e o Pai vai glorificar o Filho, né? E isso na sua morte e a ressurreição que aconteceria, né? Aqui a ceia, né, já era noite, Jesus agora iria continuar falando, nós vamos falar até o verso 16, 33, que é as instruções, as últimas instruções que Jesus deixou para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Agora ele está falando não a todos, porque até o 12 ele falou a todos. Falou aos judeus, né, mas os judeus não receberam. Mas a todos que receberam ele, agora ele está falando aos filhos de Deus. Essas instruções aqui do capítulo 13, irmãos, a partir do capítulo 13 até o verso 16, até o capítulo 16, verso 33, essas instruções não são para todos, são para os filhos de Deus, aqueles que creem em Jesus, tá certo? E depois ele vai fazer uma oração pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, no capítulo 17. E aí ele vai para o Getsemane, é preso no Getsemane, e aí segue-se, né, a sua morte e depois a sua ressurreição. Estamos chegando no final aí deste evangelho que escreveu João, pela graça e misericórdia de Deus. E você que está ouvindo aí, irmão, você que está ouvindo aí esse vídeo, né? Eu acredito que se você ficou até agora, eu entendo que não são vídeos curtos, né? Mas não tem como falar de Jesus em 10 minutos, 5 minutos, isso aí não adianta nada. É perder e jogar a palavra ao vento. Mas Jesus passava tempos e tempos e tempos com os seus discípulos, ensinando, falando, né? Então não adianta você querer falar de Jesus em 10 minutos. As pessoas que tiverem que ouvir vão ouvir, aqueles que não tiverem que ouvir não vão ouvir mesmo.
Mas se você está aí até o final desse vídeo, né, ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Eu entendo pelas Escrituras que a volta de Jesus está muito próxima. E, na verdade, nós devemos estar esperando Jesus voltar em todo o tempo. Por quê? Porque o João está aqui falando de Jesus hoje. Mas quem garante que o João vai estar vivo amanhã? Ou hoje à noite? Ou daqui a pouco? Pode ser que eu tenha aqui, né, após gravar esse vídeo, tenha um infarto e morra. Certo? E aí? Aí acabou, não? Aí acabou o meu tempo. O tempo de aceitar Jesus, de receber essa palavra, de não é aceitar que Jesus fale a você, é agora, é hoje, é já, quando você ouve a palavra de Deus. Né? Quando você está ouvindo a palavra de Deus. Porque quem garante a nossa vida? Né? Quem garante que nós estaremos vivos daqui a pouco, amanhã? E se nós descermos a sepultura sem Jesus, sem essa fé em Jesus, nós estamos perdidos. Nós seremos ressuscitados no último dia para a morte eterna. Mas se você está ouvindo aí esse vídeo até agora, eu creio que Deus está falando a você. Deus está te chamando pelo Evangelho. É pelo Evangelho que Deus nos chama. Não é pela minha locução, não é pelo meu poder, pelo poder de persuadir as pessoas. Eu não estou aqui para persuadir ninguém, irmão. Se você não vier a Jesus pela palavra, não adianta. Tem um monte de gente na igreja que está na igreja por outros motivos, né? Mas não por Cristo, não por Jesus. Mas se você está ouvindo aí, irmãos, é mais uma oportunidade que Deus está te dando. De crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido desde o início do mundo, né, por Deus, descrito aqui na palavra de Deus. Jesus está te chamando hoje para a salvação. Então o que você precisa fazer? Crer nessa palavra, crer na palavra de Deus, certo? Reconhecer que é pecador, que é falho, todos nós somos, não tem ninguém santinho na terra. Não tem ninguém sem pecado na terra. A palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram. Então, reconhecer isso diante de Deus, tá certo? Receber aí essa palavra no seu coração, Jesus, né, o Verbo que estava com Deus e fez carne e habitou entre nós para perdão dos nossos pecados. Receba Jesus como único Salvador e Senhor, porque não há outro. Todos os outros são mentirosos, são mentiras, invenções humanas, tá certo? Todos os mediadores, mediadoras que são colocados aí, você pode chegar a Deus por eles, tudo é invenção humana, tudo é mentira. Jesus é a verdade, é o único caminho, a verdade e a vida. Se você entrar por ele, você será salvo. Então, é uma oportunidade mais que você está tendo aí na sua vida, de ouvir a palavra de Deus. Então, crer, né? Deus chama você pelo Evangelho que está sendo pregado, você crê, né, pela palavra que está sendo pregada, que está sendo dita, você crê que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, confessa que é pecador, necessita dele, chama ele, invoca o nome do Senhor na sua vida, para ser seu Salvador único e Senhor de sua vida. Ele então vai justificar diante de Deus os seus pecados pela sua morte e ressurreição, vai salvar a sua vida, né, vai pagar os seus pecados, vai tirar a culpa dos seus pecados que estavam sobre você, né? E você então vai ser salvo, tá certo? Justificado diante de Deus, salvo, e naquele dia da volta de Cristo você será glorificado, juntamente com Jesus, que já foi, né? Jesus é o único que morreu, ressuscitou e voltou ao Pai, só Jesus. Né? Ninguém mais subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, Cristo Jesus, o Senhor, Filho de Deus. Então, nós também, né, na volta de Jesus, seremos ressuscitados, estaremos glorificados com Jesus para todos sempre. E eu espero que você reconheça essa segunda opção. Agora, se você não reconhecer, você continuar aí na sua incredulidade, ligado à sua religião, aos seus mediadores inventados por homens, eu continuo orando por você, né? Que Deus te dê uma outra oportunidade para que você venha reconhecer Jesus na sua vida e assim ser filho de Deus. Amém?
E essa é a minha oração para você, para todos os seus, para a sua família. Que Deus derrame a sua graça salvadora sobre a sua vida, que Ele tenha misericórdia de ti, né? Que Ele, como teve de mim, né? Que Ele derrame a sua graça sobre você, como derramou sobre mim, que Ele revele Jesus a você, como revelou a mim, e que Ele capacite você também a falar de Jesus, a pregar o Evangelho e salvar outras vidas. Amém? Essa é a minha oração por você, pela sua família, e que Deus os abençoe em Cristo.